Fala galera, estamos começando mais um Dream Podcast. Para você que é novo ou nova por aqui, sou Bruno Loureiro, host do Dream Podcast, e hoje eu recebo uma convidada que ela tem uma história inspiradora e nos últimos anos ela transformou sua vida. Ela recebeu um chamado no qual ela mudou a sua profissão, ela que era há 30 anos já advogada, professora universitária, e hoje ela está como diretora-geral da escola do colégio, né, melhor dizendo, Confessional Católico Semente do Espírito Santo. Luciana, fiquei muito feliz em saber sobre o seu trabalho com a gestão da escola e também o impacto que a escola está gerando na cidade de Cerqueira César. E é o que a gente estava conversando aqui um pouquinho antes da gente iniciar a gravação. O impacto que o estudo, na forma que vocês estão trabalhando lá, vai gerar na vida dessas famílias, não só agora, mas para o futuro, né? Sim, a nossa escola, sendo uma escola confessional católica, nós temos como carro-chefe a palavra de Deus, né? A palavra bíblica. E além do estudo das ciências humanas, nós temos o estudo da Bíblia desde o Gênesis até o Apocalipse, né? Inclusive com o estudo da teologia do corpo. Então, isso vai proporcionar a formação de seres humanos diferenciados, pessoas que vão fazer a diferença na sociedade. Mas antes de eu fazer minha primeira pergunta para a Luciana, quero deixar um recado muito importante aqui para você. Então, para você que tem uma empresa e quer produzir conteúdos reais, autênticos, que conversam com o seu público, a minha dica para vocês é a Cena Produtora Audiovisual. Na Cena, além de criar vídeos e fotos que inspiram, vocês vão criar conteúdos que realmente conectam com o seu público e convertem em vendas. Então, essa é a minha dica para vocês. A Cena Produtora Audiovisual. Uma empresa que vai ajudar vocês na gestão da sua rede social e gerar resultados. Luciana, como que você, assim, depois de hoje mais de 30 anos já como advogada, como que surgiu essa ideia na sua cabeça de, vou fazer uma escola agora? Como que isso tocou no seu coração? Então, Bruno, isso daí veio pelaquela frase que eu falei, que eu comentei com você antes. Não vos conformeis com o mundo, mas esforçai-vos para transformá-lo de acordo com a vontade de Deus. Então, desde que eu conheço por gente, tem muita coisa que eu não concordo, porque é contrário aos valores cristãos. E quando eu me deparei com meus filhos estudando em escolas laicas, onde não pode se falar de Deus, né? Mas pode se falar do diabo com Halloween, né? E uma série de outros coisas que acontecem e que são contrárias, né? Posições contrárias à fé católica e os valores cristãos, principalmente a questão do direito à vida, né? Que hoje em dia é tão relativizado. E eu não me conformava com a educação atual. E eu já era catequista na igreja, eu tinha providenciado um coral infantil com mais de 70 crianças, inclusive o coral chamava-se Sementes do Espírito Santo. E esse coral evangelizava, nós levávamos as crianças para cantar em diversas cidades da região, mas não foi suficiente. Não era. Deus falava no fundo do meu coração que tinha algo mais, algo maior que aquilo. Não era suficiente. E como fui verificando a situação da educação, eu falei, eu preciso fazer alguma coisa. Primeiramente, eu fui atrás de escolas católicas para tentar trazer uma escola católica ou para Cerqueira ou para Avaré, porque daí eu colocaria meus filhos. Mas não foi possível. As escolas católicas tradicionais aí são todas comandadas por religiosos. E a resposta que eu tinha é que não havia mais vocações, não havia mais religiosos para assumirem a expansão dessas escolas. Aí eu disse assim, mas será possível que não pode um leigo criar uma escola católica? E então, em oração no Santíssimo, eu estava em oração em frente ao sacrário lá do Santuário de Santa Teresinha,
e me veio essa inspiração de Deus para acolher as crianças que Ele ia me confiar e que eram muitas. Eu e minha outra amiga falamos só pode ser a escola, porque ela também estava revoltada com a situação da educação. E nós fomos atrás de como criar uma escola, só que eu era da área da jurídica, né? Eu sou advogada da seara jurídica, e a minha outra amiga era assistente social, então nós não tínhamos conhecimento nenhum na área da educação. Uhum. Aí nós fomos atrás de escolas, fomos conversar como que criava uma escola confessional que não fosse religiosa por religiosos, né? Por freiras, por padres, teria que ser por leigos. E havia possibilidade, sim. E aí eu consegui a ajuda de alguns irmãos da própria igreja que me ajudaram, que eram da área da educação, que me ajudaram a criar a parte pedagógica da escola. E isso criou um transtorno na cidade, né? Porque eles falavam, ela não vai conseguir criar uma escola em tempo recorde. Isso foi em agosto de 2019. Eu precisava que essa escola estivesse criada em outubro, no máximo, porque senão não conseguiria abrir a escola para preencher as vagas, né? Porque as vagas estariam todas preenchidas pelas outras escolas. Nossa. Então, eles diziam assim, ela é louca, é fundamentalista religiosa, quer criar uma escola católica para resgate dos valores cristãos, para quê? Não sei o quê, né? Aquela coisa. Eu falei, não, mas eu vou em frente, porque eu prometi para Deus, lá no sacrário, eu falei, eu vou até o fim nesse objetivo. E foi quando nós conseguimos, inclusive o contador, que é o nosso contador até hoje, ele falou assim que nunca viu conseguir abrir uma empresa, que no caso uma escola, tão rápido assim, tudo que ele dava entrada era autorizado. Não pedia nem algo mais, era autorizado de imediato. Ele falava, saía tudo verdinho, verdinho. E a gente criou, de agosto a outubro, criamos a escola. Na verdade, ela foi criada no dia 25 de setembro de 2019, que foi quando foi criada a empresa Colégio Semente do Espírito Santo, né? E em dia 30 de outubro de 2019, nós estávamos abrindo a possibilidade de já angariar alunos, né? Fizemos a apresentação da proposta do nosso colégio em grande estilo, né? Demonstrando o material que nós adotamos, que o material que nós adotamos era um material que não tinha ideologia de gênero, não tinha nada a favor do aborto, nem a favor do comunismo, né? Era um material isento, que poderia ser utilizado por uma escola confessional católica. Luciana, desculpa te perguntar, mas exemplo assim, você tem uma formação jurídica, 30 anos já, e como que foi para você assim começar a garimpar essas informações para conseguir abrir essa escola? Porque precisa também ter um embasamento do que vai ser lecionado para as crianças. Como que vocês conseguiram criar esse material tão rápido também? Também Então, é curiosidade, eu acho que de muitas pessoas até. Né? O estatuto e o plano escolar inicial, nós tivemos a ajuda desses irmãos em Cristo, que eu te disse, que são da área da educação e são religiosos, fazem parte do mesmo grupo que eu faço parte, que é do Encontro de Casais com Cristo, que é o ECC, que aqui em Avaré é forte também, né? Então, eles me ajudaram a fazer essa estrutura, porque ela não é só uma escola religiosa, nós também estudamos as ciências humanas, matemática, português, geografia, história, filosofia, tem tudo, e um pouco mais, né? Nós temos robótica, partimos para a parte tecnológica, que eu acho que a tecnologia também pode ajudar tanto no conhecimento como na evangelização, né? Como você está fazendo aqui, você publica sobre provérbios, eu achei maravilhoso esse podcast teu, né? Então, você também está evangelizando. Você tá utilizando do conhecimento que Deus te deu para evangelizar, né? Então, eu verifiquei que, através da justiça, eu não consigo mudar o mundo, mas, através da educação, eu consigo mudar o mundo. Então, esses alunos que estão sendo formados pelo Colégio Semente do Espírito Santo, eles vão ser diferenciados.
E já estão começando a fazer a diferença. Nós temos alunos aí na área do direito já concluindo o direito e tiveram a formação lá com a gente. Que legal. Né? Já estão concluindo. E outros estão iniciando. Né? E são pessoas essencialmente religiosas, que vão ser profissional diferenciado. Não vão enxergar em você o cifrão. Vão enxergar em você um irmão. Né? Quando você começou a fazer todo esse alvoroço na cidade de Cerqueira Seda, que não é uma cidade muito grande para quem não conhece, né? Então eu acredito que rolou esse burburinho na cidade. Olha, me chamaram de louca, fundamentalista religiosa e outras coisas mais. E hoje eles estão vendo essa obra que eu assumi, que é uma obra, não é minha. Eu falo, não é uma empresa, é uma obra de Deus. Não sei se você está compreendendo. Sim. Então, são pessoas que vieram comigo, abraçaram essa causa, estão comigo. Tem professores que estão comigo desde o início, a maioria. Né? Tenho a diretora pedagógica, que é a Maristela Budelão. Tenho a diretora administrativa e financeira, que é a Ana Cleide. São pessoas que vieram para acrescentar, para melhorar, porque nós alteramos o estatuto inicial para melhorar. Nós fomos só melhorando, e hoje nós estamos com um ensino de excelência. Né? O nosso material é um material de excelência, que é o Pitágoras, da Somos Educação. Para você ter uma ideia, a Somos Educação é dona do ângulo, mas o material-chave, o material top deles é o Pitágoras. Então, nós estamos com o Pitágoras, que quem comanda o Pitágoras também é uma pessoa religiosa, então o material deles não tem ideologia, o material deles é isento e serve de base para a nossa escola e qualquer escola confessional católica. Quando que vocês abriram a escola? De que abriu a porta? Dia 2 de fevereiro de 2020. 2 de fevereiro de 2020. Então foram 6 meses? Foi um momento de angariar alunos, né, de outubro até fevereiro. Chegou em janeiro, nós tínhamos só 17 matrículas. Só 17 matrículas, mas eram 17 pessoas que confiavam naquela obra. Né? E aí eu falei para o meu marido, nós precisamos tocar em frente, nem que seja com 17 alunos. Eu fui assim, eles falaram que eu fui assim, audaciosa. Eu abri do maternal ao ensino médio. Eu não fui abrindo por etapas. Eu abri de uma vez. Então, eu tinha um aluno matriculado numa sala, 2 na outra, sabe? Então, são pessoas que acreditaram. Como que eu ia voltar para trás? E outra coisa, eu não prometi para as pessoas, eu prometi para Deus. Quando você promete para Deus, você tem que confiar que Ele vai prover. Então, meu marido, ele falou, Luciana, você tem a mim e nós temos a Deus. Então, vamos confiar. E dia 2 de fevereiro, foram chegando, a partir do dia 15 de janeiro, foram chegando mais matrículas, e dia 2 de fevereiro eu estava com 84 alunos. E nossa escola estava bombando, para falar a verdade. Bombando. Era tudo que os alunos queriam. Porque é o acolhimento, é o amor, o carinho. Ele não é um aluno a mais, ele é o aluno. O tratamento é diferenciado, a acolhida é diferenciada. Né? Aí, o que aconteceu em 2020? Pandemia. A pandemia. Deixa eu te perguntar uma coisa. Antes de a gente falar do momento de pandemia, qual que foi o momento mais difícil entre tomei a decisão de abrir e o abrir? O momento mais difícil foi quando eu vi que só tinham 17 alunos matriculados. E eu falei, para trás eu não vou voltar. Né? Como eu falei, eu prometi para Deus. Então, se Ele falou para eu abrir, Ele vai prover. E como que você fez para conseguir... manter. Não, para conseguir mais alunos e para conseguir abrir essa escola com quase 100 alunos? Olha, quem mandou os alunos foi Deus, porque eu não tinha nem estratégia de marketing, tá?
Agora eu tenho, né? Agora eu tenho estratégia de marketing, tem a nossa diretora administrativa que faz a captação, né? Tem meu filho que faz o marketing, que ele é diretor de marketing. Agora o outro entrou nos eventos, me ajudando nos eventos. Mas naquela época eu não tinha. Então eu atribuo totalmente a Deus. Totalmente. Foram surgindo, aparecendo, e eu rezando o tempo todo o terço dentro do colégio. Então, é a força do terço, a força da oração, a força da Mãe de Deus, né, da intercessora nossa junto ao Pai. Você teve algum momento ali que você pensou, tipo, nossa, não vai dar? Ou será que vai ser assim? Dava angústia. Eu preciso pagar a folha, eu preciso pagar os fornecedores. Né? O material era um material valioso. Ele não é um material custo barato, né? Ele é um material valioso. Mas eu confiei totalmente. Eu estava advogando, né? Eu continuei advogando, né? Então eu precisava advogar para ganhar o suficiente para manter a escola. Eu falava, Senhor, eu quero só o suficiente para manter a escola, que é a obra do Senhor, não é minha. Então foi um momento que eu ganhei mais dinheiro na minha vida. Posso dar testemunho disso. Porque eu me entreguei totalmente, eu e meu marido, a confiança em Deus. Porque se não fosse isso, nós teríamos voltado para trás. Foi a confiança em Deus que fez a gente seguir. Mas o ganhar dinheiro você fala com o seu trabalho de advocacia. Com o trabalho de advocacia. Porque a escola não se mantinha. A escola, o valor da mensalidade era metade do valor das outras, né? Tinha um atrativo financeiro, quem não tivesse o atrativo do objetivo da escola, né? Então, o valor da mensalidade era bem abaixo. Então, eu não conseguia manter a escola com a própria escola, com os valores da mensalidade. Então, eu mantinha a escola com o que eu ganhava na advocacia. E com meu marido também. Meu marido é delegado de polícia, né? Então, ele me ajudava também na manutenção da escola. Vocês abriram em fevereiro? Fevereiro. Mas não deu nem um mês, veio a pandemia. Aí veio a pandemia. Quando eu fechei a porta da escola, o Espírito Santo caiu lá de cima, você não acredita, e ficou o fundo preto. Eu falei, isso é um aviso que a situação vai ser mais difícil ainda, mas Deus proverá. E o que aconteceu? As outras escolas, todas do estado inteiro, começaram a passar as aulas gravadas. Eu falei, aqui não. Aqui vai ser ao vivo e a cores. Comprei toda a estrutura, vai gastar de novo e investir, né? Comprei toda a estrutura, câmeras, suporte, internet de alta transmissão, não sei como é que fala, que tem mais o máximo de giga, né? E começamos a transmitir ao vivo. E nas salas entravam os alunos, né? Então, os alunos tinham a oportunidade de fazer as perguntas para o professor diretamente. Então, isso começou a chamar a atenção dos outros pais para a nossa escola, que estava fazendo uma educação diferenciada das outras. Aí foram chegando mais alunos durante o ano da pandemia. Caramba. Quanto tempo ficou na live? Na live ficou 1 ano. 1 ano? 1 ano na live. E continuou crescendo. E continuou crescendo. Depois começaram eles faziam intermitente, né? Um período presencial, um período online. Período presencial, vinha metade presencial, metade ficava online, sabe? Quando que retomou real, assim? Acho que foi em 2021, no final, no segundo semestre, por ali, que melhorou. Foi quase 2 anos essa, né? Foi. Viu? Quando vocês retomaram, que aí não precisava usar mais máscara, isso aí, vamos lá para meio de 2022, que daí que já tinha estabilizado tudo. Quando que caiu a ficha passamos por uma pandemia como escola? A escola começou a crescer e não cabia mais dentro do prédio alugado, né? E o pessoal procurando por causa do resgate dos valores cristãos, né? Que esse é o nosso carro-chefe da escola, né? Uhum. E aí nós precisamos ampliar. Aí eu utilizei, sabe o quê? O meu escritório. Como assim? O meu escritório passou a ser o ensino médio.
Passou a ser ensino médio. Então, primeiro, segundo e terceiro, ensino médio, passou a ser no meu escritório. E o meu escritório eu passei a atender na minha casa. Aí eu falei, Senhor, eu preciso da advocacia para manter a escola ainda. Né? E aí, como é que fica? O senhor que sabe. Eu vou ceder o meu escritório para o senhor. E eu cedi. Aí, os meus clientes me procuravam na minha casa. Como eu falo para você, foi muito mais do que quando eu tinha escritório. Porque eu precisava para manter a escola. Ainda. Né? E depois surgiu a necessidade de um prédio novo. Em 2023, surgiu a necessidade de um prédio novo. Porque aquele prédio já estava demais. Era muito aluno lá dentro e o espaço era pequeno. E daí? E dinheiro? Meu Deus. E dinheiro, Bruno? Como é que vocês fizeram? O dinheiro é a solução, né? Mas eu não tinha solução. Aí eu falei, eu posso financiar se eu encontrar um financiamento que dê para eu pagar mensal, né? Com o que eu ganho na advocacia. E meu marido na polícia. Aí eu consultei 5 construtoras. Ninguém fazia um valor... Eu só chorava. Quando vinha com o valor, não dava. E como é que eu vou fazer? Como é que eu vou receber esses alunos? Porque Deus está mandando. Deus está mandando. Eu tenho que acolher. Ele que mandou. Não é? Aí apareceu Álvares e Moraes, que eu quero fazer falar o nome deles aqui. Porque eles são pessoas de Deus. Quando eu falei para que era a escola, qual era o objetivo, o resgate dos valores cristãos tão detonado hoje em dia em tudo, né? Desde a televisão, novela e até nas escolas, ele falou, não, a sua obra nós vamos tratar de forma diferenciada. Daí ele fez um valor acessível, que eu acredito que eles nem tiveram um lucro, né? E parcelado a parcelas que nós poderíamos pagar. Aí foi um choro de alegria. Aí eu apresentei a planta para eles fizeram toda a documentação e nós começamos o projeto em maio de 2023. Só que eu precisava que ele estivesse pronto em fevereiro de 2024. E era uma obra muito grande. E aí? De quase 1.000 metros quadrados. 1.000 metros? A escola hoje tem 1.000 metros? Tem mais de 1.000 metros. Caramba. Porque depois nós fomos fazendo muito mais coisa. Ah, já teve ampliação. Estão ampliando. Então, como que ia construir? O engenheiro não acreditava. O engenheiro falava assim para mim, da Ingevite, né? Eu posso citar também, quero elogiar o trabalho dele, que ele ficou lá dia e noite naquela obra. Ele falou, Luciana, não vai dar. Luciana, não vai dar. Eu falei, vai? Você não tem fé? E foi nisso que ele também viu o poder de Deus, da mão de Deus, na vida da gente. E na vida dele também, porque ele estava na frente da obra. Né? Quando faltavam uns 40 dias, ele falou, Luciana, não vai dar para inaugurar. Não vai dar para inaugurar. Eu falei, se deu até agora, não vai dar. Como não vai dar? Olha, nós terminamos de lavar tudo lá no domingo. Na segunda começaram as aulas, dia 9 de março. Não encosta na parede aí, criança. Tá fresca a tinta. 9 meses. Foi um parto. Gente. Foi um parto. Vocês construíram uma escola em 9 meses? 9 meses. Gente do céu. Haja fé, hein? Então, foi fé. Viu? Qual que foi além da ampliação, né, de espaço, a grande transformação da escola do espaço 1 para o espaço 2? É totalmente projetado para uma escola, né? O primeiro foi adaptado, ele era um consultório de uma clínica e foi adaptado com várias salas, eram 7 salas. Né? A nossa não, a nossa tem 12 salas, fora as salas da coordenação, direção, professores, banheiros, estilo de shopping, sabe? Então são 5 banheiros masculinos, 5 banheiros femininos, mais banheiro deficiente masculino, banheiro deficiente feminino. Então ela foi totalmente feita, projetada para uma escola. E é uma planta que eu tinha feito em 2019, quando veio a missão, o projeto do colégio, eu falei, um dia nós vamos ter esse modelo de prédio, esse rascunho, fui eu que fiz o rascunho. Então, foi esse modelo que nós colocamos em prática, lá que eu falei para o engenheiro, eu quero assim, e ele fez daquele jeito. E quando o bombeiro chegou lá,
que fez toda a vistoria, ele falou assim que a nossa escola estava perfeita, estava totalmente de acordo com as normas. Que o nosso engenheiro é criterioso também. Fez tudo certinho. Ó, já dá para fazer um aspas ali, arquiteta também nas menções, antes hein? antes de ser advogada, eu ainda quis ser engenheira, né? Mas depois eu decidi pela advocacia e acabei seguindo a carreira e com louvor. Deixa eu te perguntar, a escola cresceu, hoje tem, na média, quantos alunos? Beirando os 300. 300 alunos. Janeiro de 2020, 17, hoje 300. Então, assim, foi um boom muito grande de pouco tempo, né? Qual que é a base, como que é o ensino das crianças hoje, assim? Não vamos entrar muito na parte muito explicativa, assim, mas para as pessoas entenderem de forma mais aberta como que funciona, quais são as matérias que tem, porque tem uma diferença dos outros, né? Senão não tinha crescido tanto, né? O nosso carro-chefe é a teologia. 2 aulas semanais de teologia e de estudo da Bíblia, desde o maternal até o ensino médio. Maternal que você diz é quantos anos? 3 anos. 3 anos. A partir dos 3 anos. Bom, só para a gente entender, assim, como que funciona a aula do maternal sobre a teologia? É lúdica. Contar as histórias da Bíblia, né? Certo. Desde a criação do mundo e vai contando de forma lúdica. Certo. Desenhos, né? Eles não sabem ainda escrever, né? Entendi. São desenhos. E isso filmes. Daí, e vai maturando isso conforme o tempo, vai aumentando a complexidade. Vai aumentando a complexidade, exatamente. Que legal. Aí nós temos português, matemática, ciências, biologia, projeto de vida. O projeto de vida é voltado para a missão que nós temos na sociedade. Qual é a missão que Deus nos confiou na sociedade? Né? Eu tenho que fazer com esmero essa missão, né? No capricho. Né? Temos empreendedorismo também, que seria no ensino médio, voltado para eles escolherem uma profissão. Inclusive, a gente leva os alunos para as faculdades, para as feiras de profissões, para eles definindo o que eles vão ser na vida profissional, sempre pedindo para Deus o que Ele quer de cada um deles. Qual é a missão de cada um deles? Se ele vai ser um médico, se ele vai ser um advogado, se ele vai ser um engenheiro, né? O que ele for, ele tem que fazer bem feito e fazer de forma com amor, com carinho, com respeito, com ética. Luciana, com quantos anos você abriu a escola? Com quantos anos eu tinha? 71, eu estou de 71, tenho 53, né? 54, vou fazer 54, 53, vou fazer 54. Acho que tá assim, 48, 49. Você já é mãe, tem 2 filhos. 2 filhos. Marido. Carreira estabilizada. Mas eu vejo assim, quando você começa a falar da história, até quando a gente é da escola, você tem um brilho diferente no olho agora. Como que foi a sua vida antes e agora com a escola? Porque você acredita que agora você se encontrou? Como que é isso para você? O ser humano ele tem essa necessidade de busca de Deus, né? Você tem que buscar Deus e poder servi-lo. Não adianta só falar Senhor, Senhor. Você tem que fazer alguma coisa, né? E eu vi nessa escola, nessa obra, a oportunidade de me realizar profissionalmente, né? Como professora, que eu fui professora universitária também. Hoje eu sou professora do ensino básico, que eu me formei em pedagogia. E poder servir a Deus na minha profissão. Porque na justiça já não está dando mais para servir, não. Está difícil, né? Tem muita decisão contrária, né? Tem muita lei contrária à fé cristã, né? E na educação dá para você servir a Deus e mudar o mundo, porque essas crianças vão fazer a diferença, principalmente as que começaram desde pequenininho lá conosco. Eles vão ser diferentes, vão mudar o mundo ao redor deles, começando pela família deles, e estão mudando, porque eles estão levando a palavra de Deus para os pais. Além do conhecimento que eles adquirem na escola, eles estão levando o conhecimento de Deus para os pais, que às vezes muitos pais não têm, né? O manusear a Bíblia, o ler a Bíblia, o interpretar a Bíblia, o rezar, o agradecer a Deus
por tudo, desde a chuva, desde o sol, desde o amanhecer, né? O alimento. Eles estão fazendo isso na casa. Por quê? Porque lá a gente reza. A gente reza quando começa as aulas, né? E também a gente prega o amor à terra que Deus nos deu, que é o patriotismo. Nós temos lá, nós entoamos o hino nacional semanalmente, né? E nós lemos o Evangelho, né? Nós interpretamos o Evangelho do dia. Então, não tem outro caminho. A educação religiosa, confessional, com a base na Bíblia, é que vai mudar o mundo. Vai mudar o mundo ao nosso redor, vai mudar o Brasil, né? Porque do jeito que está a educação atualmente, não tem como não. Eu vejo assim, hoje, provavelmente, mais ou menos uns 2 anos atrás, eu comecei a dar palestra em escolas. E tudo começou, vou fazer um paralelo só, quando eu fui fazer um casamento e eu, ali, né, na conversa com a noiva, eu compartilhei a minha história. Compartilhei com ela que quando eu era criança, os domingos eu catava latinha, e minha mãe era faxineira. E aí comecei a compartilhar com ela, e ela falou, nossa, faz mais de 1 ano que a gente se conhece, porque ela fechou com bastante tempo o casamento dela comigo. E ela falou assim, eu não sabia nada disso, dessa história. E aí um dia ela me convidou para dar uma palestra na escola dela sobre a minha história e para os alunos. E eu vi ali, assim, não só a minha profissão, sabe? Tipo, nossa, que eu amava fotografia, mas como que o impacto da nossa história e o nosso exemplo, a nossa conduta e como que a gente pode ajudar os jovens. Porque passou um tempo depois, eu encontrei já, porque eu já dei algumas palestras, alguns jovens que eu compartilhei a minha história nessas escolas. E é muito legal, sabe? Você vê a pessoa... É o exemplo, né? O exemplo a ser seguido. A pessoa parar, você, não sei se você vai lembrar de mim, mas eu estava aquele dia, e ver que a gente plantou uma sementinha do bem ali, sabe? Então, eu acredito que nem você falou sobre o impacto, né, de transformar, que nem você falou sobre a advocacia e a escola, eu acredito que a escola é uma grande oportunidade, né, de a gente plantar ali o bem, sabe? Infelizmente, tem algumas instituições que estão criando viés, mas não é o nosso papo que hoje não é sobre isso. Mas é muito interessante ver que o chamado que você teve foi para algo tão forte, né? Que envolve a vida dos jovens, né? Porque eles são o futuro, né? E já a realidade, né? Porque ao mesmo tempo que eles vão fazer coisas para o futuro que vão impactar, a vivência deles hoje, igual você falou do ensino médio, já impacta, né? As decisões deles hoje de fazer algo ruim ou bom, né? Porque são jovens, né? A gente vê, principalmente nas cidades maiores, né? Crianças de 12, 11 anos que já se envolvem com tráfico, com arma, com prostituição, e ter uma base numa escola que nem a sua, plantando essa semente, independente da ideologia de política, de crença, eu acredito que pode ser o norte para algo positivo na vida de muitas pessoas, independente das crenças, né? Sementinha, nós somos chamados de sementinhas. Os nossos alunos são chamados de sementinhas, né? Sementinhas do Espírito Santo. E nós tivemos uma formatura recente onde o aluno do 3º ano, ele fez um discurso de improviso emocionante. Ele sentiu tudo isso que nós estamos falando aqui. Esse ensino diferenciado, essa acolhida, esse amor, né, que é no abraço. Se o aluno não está bem, nós vamos conversar o que está acontecendo, o que eu posso te ajudar, né? Nós temos a tutoria com a professora Fernanda,
que ela é uma psicóloga, além de teóloga, que ela é professora de teologia também. Então, ela sempre orientando nossos alunos. Então, eles se sentem amparados e amados, né? Não é mais um. Ele é tratado de forma individualizada, e personalizada e humanizada. Qual que é o objetivo agora? É crescer mais a escola? É aumentar a grade de professores? É trazer um profissional mais especializado num segmento? Qual que é os objetivos? Bruno, se eu falar para você que o objetivo são 7... 7? Quais? Porque foi a profecia que uma criança falou quando entrou na escola. Então, eu acredito muito que Deus fala através das pessoas, através das crianças, através dos sonhos. Ele disse assim: tia, primeiro dia de aula, não será uma escola, serão 7, tia. Então, a intenção é expandir. Primeiro Avaré, depois Botucatu, que já me estão insistindo, veio uma comitiva de pais de Botucatu, só que eu falei primeiro Avaré, depois nós vamos para Botucatu, porque Botucatu já tem uma escola confessional, né? Então, primeiro Avaré não tem, então nós vamos abrir aqui primeiro. Piraju, então ainda tem umas cidades próximas aqui que eu tenho intenção de abrir outras escolas, seriam filiais do Colégio Semente do Espírito Santo, né? Além de ampliar lá, que nós estamos vendo já uma forma de ampliar no terreno ao lado, mais salas. Que eu já tenho 2 sexto, 2 sétimo, 2 oitavo, 2 nono, um primeiro, um segundo e um terceiro. Eu já tenho no primeiro ano, por exemplo, primeiro ensino médio, eu já não tenho mais vaga. Teria que abrir mais uma sala, só que eu não tenho espaço. Então, precisa ampliar, né? Tanto lá em Cerqueira como na região, que está carente, né? Está carente. Já teve pedido para Piraju, pessoas que vieram, que conheceram através das redes sociais, e pediram, por que você não abre em Piraju? Então, vamos aos poucos, progredindo, se Deus quiser, em nome de Jesus. Gostaria de pedir que você deixasse um recado, pessoal que está te ouvindo. Qual recado que você poderia deixar para todo mundo? É olhar ali? Pode ser. Então, nunca desista. Persista nos seus objetivos, sempre confiando na vontade de Deus. E não se conforme com o mundo. Procure sempre transformá-lo através de alguma atitude. Gente, hoje eu conversei com a Luciana. Luciana, deixa o arroba do Instagram da escola, por favor. Ai, o Instagram ajuda os universitários. Com.semente, gente. Vai estar aqui na tela, gente. É esse Instagram aqui, ó. Fica um forte abraço para você, um agradecimento muito especial de você ter vindo lá de Cerqueira até Avaré, e que em breve você tenha a sua primeira filial aqui. Em nome de Jesus. E que a gente venha gravar um outro podcast para contar essa ampliação. Parabéns pelo trabalho, continue e que seja só o início. Amém. Pessoal, só tenho a agradecer a todos vocês que nos assistiram. Espero que vocês tenham gostado demais desse programa. E eu quero fazer um agradecimento muito especial ao nosso parceiro, a Ótica Vitória, uma referência não só de Avaré, mas de toda a nossa região. Então, para você que quer comprar óculos de sol, óculos de grau e um relógio como esse legal da Cássio, fica a minha dica para vocês, Ótica Vitória em Avaré. E lembrando, pessoal, Dream Podcast no YouTube, Dream Podcast no Spotify e Dream PDC no Instagram. No Instagram, pessoal, é importante lembrar que a gente só posta os cortes. Então, é isso. Se você não está inscrito no nosso canal, se inscreva, compartilha. E para você que quer conhecer um pouco do meu trabalho, é o Bruno Loureiro. Vejo vocês no próximo programa. Valeu, falou, tchau, tchau.